Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Sempre que a gente tem um evento desse tipo aqui em Bonito, é impossível não lembrar como foi há 23 anos, quando eu comecei as primeiras evangelizações aqui nessa cidade, e a gente praticamente não tinha recursos. Quantas e quantas vezes eu vinha, ficava hospedado na casa da minha tia e muitas vezes não tinha nem o dinheiro da passagem de volta, voltava de carona, voltava no ônibus dos estudantes, que naquele tempo era permitido dar carona, né? Enfim, então foi assim que a gente começou, há 23 anos, de porta em porta, com a Bíblia na mão, falando de Jesus Cristo. E depois disso outros ministros vieram, deram continuidade. Um dos que passou mais tempo aqui na cidade, que no momento da oportunidade dele ele vai poder se pronunciar, é o apóstolo Damião, né, que somando as 2 vezes que ele morou aqui em Bonito e administrou a igreja aqui, foram cerca de 10 anos, né, juntando 9 anos e 7 meses, né, juntando tudo, o período que ele esteve aqui dirigindo a igreja. E em seguida vem o evangelista Arthur, que assumiu o trabalho e com a fé no Senhor Jesus está conseguindo levar adiante, né? Graças ao Senhor Jesus. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Continuação das últimas instruções aos discípulos. União íntima entre Jesus e os crentes. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Amém. Graças a Deus, irmãos, pode se assentar. Louvado seja Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. E isto tudo com um único propósito: nos trazer a salvação. O propósito é nos dar a vida eterna. Quantas vezes
eu já ouvi, por exemplo, quando alguém pega aquele trecho que o Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca encontra, ao que bate se abre. E quantas vezes eu não já vi, até na internet, que hoje o evangelho se divulga bastante, irmãos que dizem: está vendo? Jesus está dizendo: peça que você vai receber. Ele vai lhe dar o carro novo, Ele vai lhe dar o apartamento. E aí, quando eu vejo isso, eu lembro do resto do texto, porque no restante da referência, o Senhor Jesus disse assim: qual dentre vós, que se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um ovo, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Era disso que Jesus estava falando o tempo todo. E sabe por quê? Nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida, justamente porque ele disse aqui no versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Meus irmãos, a única forma de nós conseguirmos guardar os mandamentos de Deus, de nós obedecermos a palavra dele, é através da graça de Deus, é através da presença viva do Espírito Santo na nossa vida. E como é que nós adquirimos isso? Primeiro passo, a fé. O autor da carta aos Hebreus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Precisamos ter fé. Esse é o primeiro passo. Segundo, precisamos estabelecer uma vida de oração, porque quando nós oramos, nós nos afastamos daquilo que é inferior, o pecado, e nos aproximamos daquilo que é superior, que é Deus nosso Senhor. Deus nosso Senhor é o fim último para todo ser humano. Ele é a finalidade. Talvez alguém que esteja me ouvindo nesta noite, ou aqui dentro ou lá fora, onde quer que a minha voz esteja chegando, talvez em algum dia você já tenha se perguntado: para que eu existo? Eu não vejo sentido na minha vida. E eu digo para você: você existe para Deus. A finalidade última de qualquer ser humano é Deus, deve ser Deus. Entenda, Ele nos ensinou que toda a sua lei está ligada a dois grandes mandamentos, os quais todos aqui conhecem. Uma vez um rapaz chegou para o Senhor Jesus e disse assim: bom mestre, qual é o maior, o primeiro, o principal de todos os mandamentos? E ele disse: o maior de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e somente a Ele prestarás culto. Este é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus disse logo em seguida:
E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, quando nós amamos, nós vivemos os mandamentos. Por exemplo, se você ama o próximo, você não vai furtar, você não vai matar, você não vai mentir para alguém. Quando você ama o próximo, você vive esses mandamentos, você não aceita descumpri-los. Quando você ama a Deus, você o coloca em primeiríssimo lugar na sua vida. Ora, pois, Deus precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro. E eu tenho dito isso há muitos anos, que se o Senhor Jesus não estiver no primeiro lugar na sua vida, Ele não está em lugar nenhum da sua vida. Ele não aceita segundo lugar. Ele é Deus. Ele fez os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E é justo, é digno. Ele merece ser louvado, engrandecido, adorado, servido, obedecido. Isso é justo, é o certo. Porque se não fosse Ele, nem vivos estaríamos. Nós só estamos aqui hoje porque Ele permitiu que você acordasse hoje respirando. E por isso nós estamos vivos. E por isso, irmãos, não é à toa que o Senhor Jesus Cristo sempre ensinou que o caminho até Ele, até a salvação, é estreito. Ele sempre ensinou isso. O caminho da santificação é um caminho de renúncia. Eu não sei quem era que estava esperando escutar essa palavra aqui hoje, mas você está escutando. Você não pode servir a dois senhores. Não pode. Porque ou há de amar a um e aborrecer o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a dois senhores. Precisa escolher. E o Senhor Jesus Cristo te chama nesta noite. O Senhor Jesus Cristo diz: quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é eu ter vontade de fazer alguma coisa que é pecado, que ofende a Deus nosso Senhor, mas por amor a Ele eu não faço a minha vontade. Por amor a Ele eu renuncio à minha vontade. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho para a salvação. Recuse-se a crer que Sua Majestade desceu do céu para te dar uma vida financeira abundante. Me desculpe, não foi para isso. E me desculpe ainda, Jesus não está preocupado com a sua conta bancária. Ele não está preocupado se você está bem financeiramente. Ele está preocupado com a sua vida eterna. Essa vida é curta e nada importa tanto como Deus nosso Senhor. Nada é mais importante do que Ele. E quando você chegar ao seu leito de morte, você vai perceber que a única coisa que você vai levar é aquilo que você fez para Deus e pelo próximo. É só o que você vai levar. Meus irmãos,
todo pecado, mesmo que ele seja contra o próximo, ele ofende a Deus nosso Senhor. É por isso que você ora no Pai Nosso. Algumas traduções dizem: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Outras traduções dizem: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Por que você ora assim? Porque toda vez que você peca, você ofende a Deus. Ele é santo, santo, santo. E não há nada que você faça de errado contra a lei eterna de Deus que não o ofenda. Mas, irmão, eu sei, eu agora faço como Davi no Salmo 51. Eu conheço os meus pecados, as minhas transgressões, e os meus pecados estão sempre diante de mim. Eu sei o que eu estou fazendo de errado. E agora, o que fazer? Foi para isso que eu vim hoje aqui, lá de Cajazeiras. Foi para te dizer o que é que você precisa fazer. Arrependam-se. Arrependam-se. Porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos. Existem dois tipos de arrependimentos: o arrependimento perfeito e o arrependimento imperfeito. O imperfeito é aquele em que você se arrepende por ter feito uma coisa errada, mas você só se arrependeu porque aquele erro, aquele pecado lhe trouxe um mal, lhe trouxe uma consequência ruim. E por causa disso, oh meu Deus, eu estou tão arrependido, se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria feito isso. Mas esse não é o arrependimento que agrada a Deus. O arrependimento que agrada a Deus é quando você se arrepende por ter ofendido a Deus. Davi diz no Salmo 51, versículo 4, ele disse assim: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Davi confessa a Deus o seu pecado e ele se humilha diante de Deus. E sabe o que o Espírito Santo o inspirou a escrever neste mesmo salmo, no versículo 17? Ele disse assim: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando você se arrepende porque ofendeu a Deus, chama-se arrependimento por contrição. E um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então, por mais que tenha sido asqueroso o seu pecado, a vontade de Deus esta noite é perdoar todos os teus pecados. Ele quer te salvar. Ele quer que você tenha uma vida santa, uma vida pura. Ele quer que você saia da fornicação, do adultério, do vício, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, da porfia, da emulação, da peleja, da dissensão, da heresia, da glutonaria, da bebedice. O Senhor Jesus Cristo veio em carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo de Deus desceu no ventre de Maria e se fez carne para te salvar. Ele não enxergou apenas uma multidão, ele enxergou você. Ele sabe o seu nome. A palavra dele diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Deus te conhece. Mas, irmão, eu acho que Deus me entende.
Não. Deus não te entende. Deus quer te resgatar. Ele quer te livrar. Ele quer mudar a tua história. É isso que Ele quer. É nessa conversa de que Deus entende que muitos acreditam piamente que podem permanecer em seus pecados e não podem, meus irmãos. Lembre do que Deus disse para Adão e Eva lá no comecinho: se vocês comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, certamente morrereis. Deus disse para eles. Mas o demônio, transfigurado numa serpente, ele disse o contrário da palavra de Deus. O demônio chega tentando confundir a mente de Eva e disse: foi assim que Deus disse? Não comereis dos frutos do jardim? Ora, não foi isso que Deus disse. Deus disse não apenas do fruto do centro do jardim e não de todos os outros. E Eva ingenuamente disse não. Ele disse que nós só não poderemos comer da árvore que está no meio do jardim. E o demônio disse: mas por que vocês não podem comer? E ela respondeu: porque Deus disse que se nós comermos, morreremos. E aí vem a malícia do demônio. E ele disse: certamente não morrereis. Ele disse o contrário do que Deus disse. Meus irmãos, o demônio usa essa estratégia até hoje. A palavra de Deus diz uma coisa, e o demônio se manifesta nesse mundo dizendo o inverso, dizendo exatamente o contrário. Tem coisas, por exemplo, eu sou professor desde 2009, mas tem coisas que a gente recebe treinamento para ensinar para os filhos de vocês na escola, coisas que foram desenvolvidas lá na academia, lá na universidade, e nós recebemos essas chamadas formações continuadas. Eu sei o que é que eles estão ensinando para a gente ensinar para os filhos de vocês, e eu nem posso dizer aqui. Se eu disser, vai dar um problema para mim, vai dar um problema no meu trabalho. Esse culto está sendo transmitido, mas eu acho que vocês têm uma noção do que é que eu estou falando. Meus irmãos, nós precisamos buscar a Deus. Jesus voltará em breve, muito em breve, e você precisa estar na presença de Deus. E mesmo que você diga assim: daqui para lá, talvez eu já tenha morrido, eu vou finalizar te dizendo o que Jesus falou em João capítulo 5, o mesmo evangelho, versículo de número 28. O Senhor Jesus Cristo disse assim, João 5, 28: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, todos nós vamos ressuscitar. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E há uma saída. Nesse exato momento que nós estamos aqui, existem milhões e milhões e milhões de pessoas falando do Evangelho, ensinando sobre Jesus Cristo no mundo todo, para bilhões de pessoas. E breve Ele voltará. Arrependamo-nos e creiamos no Evangelho. Jesus voltará. Você está preparado? Louvado seja Deus. Esta é a mensagem da noite para a honra e glória
do Senhor Jesus Cristo.